Boa tarde a todos. Vamos dar início ao workshop Preparação para Processos Seletivos Dupla em Ação, que será ministrado por Michele Gasparotto e Camila Zos. Agradecemos aos ministrantes e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada e a gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e as suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas pelo chat. Agora, passamos as palavras para as ministrantes, Camila e Michele. Obrigada, Rafa. Oi, gente, boa tarde. Oi, Sejam pessoal. muito bem-vindos. A gente está muito feliz e animada por estar aqui com vocês hoje. Ano passado a gente também participou, ano retrasado a gente estava sentada aí no lugar de vocês. Era presencial, mas de qualquer forma é muito gostoso estar de volta. Então, como vocês bem sabem, hoje o nosso papo é sobre preparação para processos seletivos. Então, a gente preparou um conteúdo muito estratégico, com dicas muito práticas para que vocês consigam hoje já colocar em prática e se preparem para que para próximos processos seletivos consigam ter uma performance muito positiva. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente espera que seja um momento muito bom. E vamos lá. Vai compartilhar a tela, Mi? Boa. Eu esqueci desse detalhe. Eu achei que estava compartilhando aqui, mudando. Só um segundo. Ai, É um detalhe quase nada importante, né? A gente nem se dedicou para esses slides, né? Não. Então, besteira. Quando vocês estiverem vendo, me confirmem, por favor. Estamos Aparecendo já. Agora sim, pessoal. Então, vamos lá. A gente tem aqui todo um roteirinho para seguir. Eu não estava valorizando o trabalho, mas agora vai dar certo. Bom, e antes de tudo, a gente vai se apresentar aqui para vocês. Então, eu sou a Cami, estou aqui com a Mi. Nós somos formadas em administração pelo UNB. Então, igual a Mi comentou, 2 anos atrás estávamos aí assistindo às palestras da Semana Acadêmica, consumindo esse conteúdo. É um prazer enorme estar aqui desse lado hoje. Durante a nossa experiência no UNB, a gente participou 2 anos da DM, fizemos monitoria, fizemos PIBIC, a Mi ainda fez intercâmbio pelo UNB também, o meu intercâmbio foi por fora, mas enfim, a gente aproveitou muito a graduação de uma forma muito estratégica, o que nos preparou para estarmos nos cargos que estamos hoje. Eu como consultora na Ernst Young e a Mi como consultora na Elo Group, então nós duas resolvemos seguir aí o caminho de consultoria empresarial, que é uma jornada profissional diferente, mas muito interessante também, que é muito nosso perfil. E além disso, também somos fundadoras da Dupla em Ação, e é por isso que estamos aqui hoje. Mas afinal, o que é essa dupla em ação que a gente está falando? A dupla em ação é um projeto que surgiu durante a pandemia, no ano passado, porque a gente estava ali na preparação para o mercado de trabalho, fazendo o processo seletivo, e a gente percebeu que tinha muita coisa que a gente queria ter feito diferente na graduação se alguém só tivesse dado um toque, sabe? Se alguém tivesse falado, tipo, putz, pense em resultados no seu currículo, ou vai mensurando o resultado das suas ações na empresa júnior, e ninguém falou isso. Então, a gente criou esse projeto justamente para democratizar conteúdos relacionados à preparação para o mercado de trabalho. Ele hoje tem sua principal ferramenta, o Instagram, e a gente compartilha lá diariamente nossa rotina, dicas e conteúdos relacionados a esse tema, mas também temos momentos como esses aqui para ajudar diretamente, ter um contato mais próximo com vocês. Então, por isso que estamos aqui hoje. E aí, ok. Então, a gente, agora com o slide, né? Vocês já conhecem um pouquinho da gente. A gente queria fazer alguns combinados com vocês. A gente tem aí 2 horas pela frente, então é um tempo muito legal que dá para aproveitar bastante. E para que a gente consiga aproveitar o máximo disso tudo, a gente trouxe aqui 4 pontos. Primeira coisa, que vocês interajam muito com a gente. É um workshop, não é uma palestra. Então, a gente precisa da interação de vocês pelo chat, quando a gente pedir para vocês darem algum exemplo, desmutarem o microfone. Então, sintam-se à vontade. A gente realmente quer criar aqui um ambiente seguro para que a gente cresça junto. Segundo ponto, a gente vai ter momentos específicos para tirada de dúvida. Então, a gente vai mandar um link para vocês aqui no chat, para que vocês mandem as dúvidas por esse link, porque ela é muito legal, você consegue votar nas dúvidas de outras pessoas. Então, você cria um ranking do que é mais prioritário. Então, a gente consegue responder aquilo que vocês mais têm dúvida. Então, a Cami vai mandar aí para vocês. Terceiro ponto, anotem o que a gente falar. Cara, é o que a Cami falou, a gente queria muito que alguém tivesse chegado durante a nossa graduação e falado o que a gente vai falar aqui para vocês hoje. Então, anotem, sei lá, no papel, abra um documento no Word que fizer mais sentido para você, mas não percam as informações, que vão ser realmente muito valiosas para o seu futuro profissional.
E, por fim, aproveitem ao máximo esse momento, tanto para aprender, para fazer networking, quando vocês forem interagir entre vocês, porque é muito importante desenvolver essa competência durante a graduação. E qualquer momento é momento, inclusive o de hoje. Então, aproveitem esse momento para que essas 2 horinhas sejam realmente proveitosas. Já falando de combinado também, eu queria apresentar para vocês um material extra que a gente preparou. Então, durante as nossas explicações aqui hoje, vamos utilizar esse material para que a gente fixe o conhecimento que a gente está conversando. Então, são alguns exercícios para que vocês coloquem em prática o que a gente propor para vocês. No momento, a gente vai enviar o linkzinho para que vocês baixem o arquivo e consigam editar o que for necessário. Tudo certo? Vamos seguir aqui. Certinho. E entrando, então, no nosso conteúdo de preparação para o processo seletivo, a gente precisa aqui de 2 pessoas corajosas para contar para a gente como que você se prepara hoje ou se prepararia se você fosse fazer um processo seletivo. Então, atualmente, sem o conteúdo do workshop ainda, como que vocês se preparam para um processo seletivo? A gente queria 2 pessoas aí para contarem para a gente. Vamos lá, entrevista semana que vem. Como é que você se prepara? O que você faria antes de chegar o momento? Ninguém vai falar, gente. Não vai, não é possível. Eu ia ler. Pode falar no microfone? Pode sim. Eu ia ler um pouco sobre a empresa, né? Tipo, eu já também olhei no LinkedIn, assim, para ver mais ou menos as pessoas que trabalham, quando não era muito grande, então eu poderia ver o setor, assim, era um setor só, sabe? Tipo, a empresa não tinha vários setores. Aí eu pude ver mais ou menos a cara das pessoas, assim, para já dar uma familiarizada. Li um pouco sobre a empresa, vi o que elas compartilhavam lá no LinkedIn, né, para ver se era mais formal, se era uma coisa mais tranquila. E fiz uma terapia antes também, para ficar calma. Boa, Marina, arrasou. Mandou bem, gostei da resposta. Bem. E você, Cami? Ótima resposta. A parte da terapia, então, me descreveu inteirinha. Boa. Alguém faria alguma coisa diferente para essa preparação? Você quer compartilhar aqui? Pesquisa sobre a empresa, responde algumas questões que acho que vão perguntar. Boa. Eu não estou vendo o chat, mas aí você lê aí. Boa, Sinara, é isso mesmo. Pesquisa sobre a empresa, responde algumas questões que acham que vão perguntar. Por exemplo, quais são os defeitos e qualidades. Sérgio pesquisa a cultura da empresa. Boa, gente. Isso aí. O pessoal tá alinhado. É uma partezinha do que a gente vai falar aqui hoje. Verdade, mas, pessoal, então, com essa breve introdução, eu quero apresentar para vocês a nossa agenda, então, tudo que a gente vai conversar aqui hoje. A gente começa trazendo um overview do mercado, e a gente quis trazer isso para mostrar para vocês o quanto é necessário e importante o debate que a gente vai ter aqui hoje. Depois a gente passa para uma mentalidade, então a gente quer ensinar vocês como que vocês devem encarar esse momento de processo seletivo. Muito do que a Marina falou, putz, precisei de uma terapia antes, me causa muito nervosismo. Então, como que a gente pode encarar esse momento de uma forma um pouquinho diferente para ser mais leve? Terceiro ponto, que vai ser onde a gente vai gastar nosso maior tempo, são os pilares. Então, efetivamente, a gente entra no momento de como eu me preparo para um processo seletivo. E aí a gente tem esses pilares para explicar para vocês. E, por fim, a gente vai para o encerramento com algumas dicas finais para que a gente encerre aí no ponto alto desse nosso momento. Beleza. Então, começando pelo overview do mercado. A gente trouxe 3 dados para vocês que foram retirados de uma pesquisa do NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágio, e do IBGE. O primeiro dessas informações é 5 em cada 10 profissionais formados entre 2019 e 2020 estão sem trabalhar. Segundo ponto, a taxa de desemprego no Brasil salta para quase 30% entre jovens de 18 a 24 anos. E, por último, um estudo apontou que apenas 20% dos entrevistados já inseridos no mercado exercem as profissões para as quais se formaram. Então, entendendo o que a gente quis trazer desse slide aqui, é um caos. Hoje em dia, não adianta só se formar. A sua graduação não vai te garantir um emprego. Se antes era um diferencial e tipo assim, putz, zerei a vida porque entrei na graduação, hoje em dia não é mais. Inclusive, eu e a Cami tínhamos esse pensamento. Quando a gente passou no UNB, a gente falou, caraca, eu sou
foda, tipo assim, zerei a vida, entendeu? E a gente percebeu que não era nada disso, né? Porque calor pensa em umas coisas que não tem nada a ver com nada. Mas o que é importante a gente entender daqui? Não é só não é um diferencial você se formar. Então, entendendo que o mundo hoje é extremamente competitivo e que o mercado não tá para brincadeira, como que a gente começa a se preparar o quanto antes para ser diferente no mercado e a empresa querer a gente? E a gente conseguir disputar ali uma vaga que é tão concorrida. Bom, e para você conseguir essa vaga disputada e concorrida, o processo seletivo é o primeiro passo e ele é completamente inevitável. Você vai precisar passar por um processo seletivo. Então, de uma forma ou de outra, você vai ter que passar por uma etapa avaliativa, seja ela entrevista, dinâmica em grupo, enfim. Vai ter alguma coisa ali em algum momento na sua vida, com certeza. Ou seja, sabendo que você vai fazer processos seletivos, por que não começar a se preparar desde já, na graduação, para chegar super preparado, confiante e com uma postura estratégica nesse momento, para você fugir dessa estatística que a gente acabou de apresentar. E a gente sabe que esses dados preocupam, que bate um desespero, um pânicozinho, mas calma, sem pânico. Nosso objetivo aqui é só não é gerar pânico em vocês. Fiquem tranquilos que a gente vai dar várias dicas e o caminho das pedras para vocês conseguirem fazer processos seletivos e passar, serem aprovados em vários e conseguirem, sim, serem profissionais incríveis na empresa dos sonhos de vocês. Se a gente conseguiu, vocês também conseguem. Então, não tem nenhuma mágica por trás. É esforço e dedicação. Exatamente. E preparação. Então, o nosso objetivo aqui hoje é gerar uma faísca em cada um de vocês para fazer com que vocês enxerguem que é importante usar a graduação de uma forma estratégica para você se tornar o profissional que as empresas vão querer contratar e não vão conseguir ignorar. Vai ser realmente um profissional disputado no mercado. Porque hoje, gente, a Cristina Junqueira, do Nubank, cofundadora do Nubank, ela fala constantemente que o maior desafio do Nubank é conseguir pessoas capacitadas. Então, a gente quer trazer essa visão aqui, essa faísca, para que vocês sejam essas pessoas capacitadas no futuro e consigam se destacar nos processos seletivos das empresas que vocês querem trabalhar. Então, para que todos nós estejamos na mesma régua aqui, vamos trazer esse conhecimento do que é um processo seletivo, afinal, já que a gente vai falar sobre isso no workshop de hoje. Mi, o que é um processo seletivo? A gente fala muito sobre isso, né? Mas eu não sei se vocês já pararam para ver a definição e entender realmente o que significa esse momento. Mas um processo seletivo nada mais é do que uma seleção para encontrar talentos que vão assumir vagas específicas em uma empresa. E aí, o que é legal a gente tirar disso tudo? Que cada processo seletivo, para cada vaga específica, tem um propósito diferente. E que cada etapa desse processo é pensada para te entender, para extrair o seu jeito de ser e tentar relacionar se você é a melhor opção para essa vaga. E aí, quando você pensa isso, né? Putz, a empresa está pensando em várias formas para me conhecer e saber se eu sou a pessoa ideal para esse cargo. Então, é um momento também que eu preciso me vender. E é realmente isso que vocês precisam ter em mente. Então, enquanto o processo seletivo do viés da empresa estou procurando talentos para ocupar essa vaga, do viés do candidato preciso me vender e mostrar que eu sou a melhor pessoa para essa vaga. Porque por mais que você seja, se você não mostrar, sinto muito. Ninguém vai pegar na sua mão e falar, eu acredito em você. Isso não vai acontecer. Ainda mais no mercado competitivo que a gente tem hoje. Dentro desse processo todo, existem várias possíveis etapas. E a gente quis trazer para vocês quais são as etapas mais comuns. Até para que vocês se habituem e saibam o que pode aparecer aí pela frente. Então, a gente tem a primeira coisa, que é procurar uma vaga. Então, caraca, eu vou entender quais são as minhas opções, as ofertas que o mercado está tendo agora. Aí você vai submeter seu currículo. E sim, o seu currículo você deve refazê-lo depois que você sabe para qual vaga você está tentando. Cada currículo tem que ser individual e personalizado. Depois que submeter o currículo, vou fazer teste online. Quais são esses testes online? E aí, meu filho, tem inglês, português, lógica, principalmente esses três, que assim, quase todos os processos têm, principalmente quando a gente olha para processos de trainee, que são processos mais estruturados e robustos. O meu até de contabilidade teve. Então, me conte na veia. Tem umas coisas que acontecem em processo seletivo que você fala, ainda bem que eu passei por uma graduação, que eu consegui ter minimamente ali um conhecimento para arriscar no que eu estou fazendo aqui. Brincadeiras à parte, terminou o teste online, a gente vai basicamente para uma dinâmica em grupo. Então, um desafio que a gente vai resolver em time, porque eles querem entender como é que você trabalha em equipe.
se você é explosivo, se você vai liderar as pessoas, se você vai ficar mais quieto. Então, é um momento de, na prática, entender como que você reage ali e resolve problemas. Depois, a gente tem desafios diversos. E aí, a gente traz um pouquinho de tendência que está acontecendo agora nos processos, que pode ser algum case para você resolver sozinho. Então, um desafio para eles entenderem como que você estrutura sua lógica, seu pensamento. O que está sendo muito utilizado hoje é joguinho online. Eu não sei se vocês já conheceram o Wii. É um joguinho que está sendo super utilizado por algumas plataformas, que é basicamente tomada de decisão. Então, você faz alguns joguinhos que você precisa tomar decisão e o joguinho, por inteligência artificial, entende como é o seu perfil. É meio desesperador, né? Tipo, caraca, eu tô sendo julgada pelo clique que eu dou no mouse. É mais ou menos isso, mas é isso que os processos estão fazendo. Então, é legal saber que isso pode aparecer. Depois a gente vai passar por uma entrevista, e aí se a gente falar para vocês uma etapa que sempre vai aparecer a entrevista, não importa o processo que você estiver tentando, do mais simples ao mais complexo, que é o caso de um trainee, de uma consultoria, sempre vai ter entrevista. E aí, por fim, a tão sonhada proposta, que eles vão te ofertar um cargo, um salário, né, que todo mundo quer na vida, e é muito gostoso chegar nesse momento. Então, salário, vale alimentação, dia em pés. É incrível. A gente rala, mas é muito bom. E aí, um ponto legal que eu queria trazer para vocês é o seguinte: nós não vamos entrar na especificidade de nenhuma dessas etapas. O nosso objetivo aqui hoje é passar uma mentalidade do todo. Então, como que vocês podem se preparar para o todo para estarem prontos para qualquer uma das etapas? E entendam que a gente não tem tempo de, em 2 horas, exaurir esse assunto. A gente poderia ficar 5 horas falando de cada um desses aqui facilmente. Mas, como a Camila falou, é gerar uma faísca. Para que vocês entendam que precisam se preocupar com isso, entendam o todo, para depois focarem nas fraquezas de vocês. Porque cada um vai ter um perfil diferente, vai precisar estudar uma coisa diferente. Tranquilo, pessoal? Então, com o momento de hoje, vocês vão ter uma mentalidade do todo, vão saber como se preparar para ir traçar planos de ação que sejam mais coerentes com o perfil de vocês. Seguindo aqui... Boa, eu vi aqui, não tem nenhuma pergunta no link, então, gente, qualquer dúvida que surgir, manda lá, que a gente está de olho e vamos lendo e respondendo por aqui, tá bom? Mas então, como não tem nenhuma pergunta por lá, vamos para o segundo tópico da nossa agenda, que é uma mentalidade. Aqui a gente vai falar uma mentalidade que a gente recomenda que vocês tenham lidando com processos seletivos, porque é difícil, é complicado, testa muito a gente, testa a nossa inteligência emocional, testa a nossa autoconfiança. Então, é muito importante ter essa mentalidade que nós vamos apresentar aqui nesse momento. Então, mandem aí no chat rapidinho se vocês acham que processo seletivo é um monstro. Acho que muita gente já parou para pensar nisso em algum momento da vida. A gente vai fazer um processo seletivo e já dá um frio na barriga, já fica, ai meu Deus, não sou capaz, não vou conseguir, não vai dar certo. A gente enxerga o processo seletivo como um monstro. Mas ele é um monstro mesmo? E a gente quer passar aqui que não é um monstro. O processo seletivo, na verdade, vai muito além de esse julgamento interno que a gente tem. É toda aquela definição que a gente falou. Então, para isso, é muito importante a gente enxergar e ter uma mentalidade diferente perante esses processos. E aí, Mi, qual é essa mentalidade? O que a gente quer passar para vocês? Que o processo é, na verdade, um momento de avaliação dupla. E aí vocês podem estar se perguntando, como assim, né? Não entendi nada. Ao mesmo tempo que a empresa te avalia, você também está avaliando a empresa. Então, é um momento que você está conhecendo mais da organização, da cultura, das pessoas, do que eles fazem, do que eles deixam de fazer. E é um momento que você escolhe se é isso mesmo que você quer para sua vida. Porque, assim, uma coisa que a gente vai percebendo quando a gente vai ficando mais velho é que o tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem na nossa vida. Ele não volta. E, assim, não dá para a gente desperdiçar o nosso tempo em uma organização que não é convergente aos nossos valores, que não tem umas práticas que a gente valoriza, que a gente percebe que a gente não vai crescer, que a gente vai, na verdade, implodir ali dentro. E a gente tem vários exemplos de pessoas próximas que passaram por isso. Então, é muito importante que vocês olhem esse momento como: eu estou analisando se é aqui mesmo que eu quero estar, porque tudo bem a gente fazer isso. Existem zilhões de empresas no mercado, com milhões de vagas abertas. Você não é obrigado a estar em um lugar porque você foi fazer uma entrevista ali. Então, a gente tem que olhar esse momento como um aprendizado. Tirar esse julgamento que a gente tem próprio e essa necessidade de querer ser perfeito o tempo inteiro e um medo de errar muito grande e olhar com um viés muito de: estou aqui para crescer.
eu vou me colocar à prova, eu sei que não é fácil, a gente fica nervosa até hoje quando vai ter esse tipo de momento, porque, querendo ou não, a gente está sendo observado ali e julgado, mas entender que é um momento de crescimento, é um momento que você vai aprender sobre você, que vai aumentar o seu autoconhecimento, que numa próxima entrevista, numa próxima etapa de processo, você vai estar mais preparado, porque você viveu aquilo. Isso vai te dar mais resiliência, vai te ensinar a lidar com o nervosismo. Então, se você começar a olhar com esse viés de tudo bem se der tudo errado, pelo menos eu vou ter crescido e passado por essa experiência, a gente tem uma chavinha que vira. E é esse ponto que a gente quer trazer para vocês. E essa foi uma chavinha que demorou muito pra gente virar. De verdade, assim, eu, pelo menos, eu e a Mia, a gente sempre conversa sobre isso, principalmente ano passado, quando a gente estava tentando o processo seletivo de trainee, era uma cobrança muito grande que nós colocávamos sobre nós mesmas, era esperar perfeição de algo que não tem como ser perfeito, é impossível atingir a perfeição falando de processos seletivos e, enfim, falando de qualquer coisa, né? Então, quando a gente entendeu que, na verdade, o processo seletivo é uma oportunidade de aprendizado e amadurecimento, as coisas mudaram. Foi muito mais leve, a gente começou a enxergar esses momentos com mais tranquilidade, e isso foi muito positivo pra gente. Então é exatamente essa chavinha que a gente quer mudar aí na realidade de vocês. E claro que não é de um dia para o outro, a gente não espera que amanhã vocês acordem tipo, caraca, que massa, vou fazer uma entrevista, não é isso. Mas que vocês comecem a internalizar isso e a normalizar sentir o frio na barriga. A gente fala muito isso. Cara, se você passa muito tempo sem sentir frio na barriga e nervoso, tem alguma coisa errada. A gente precisa aprender a estar confortável fora da zona de conforto. Parece estranho, né? Contraditório, mas o mercado de trabalho é isso. Constantemente a gente precisa se expor, falar com gente muito mais sênior que a gente. Dá medo, mas vai com medo mesmo. E são esses momentos que vão te criando casca e resiliência. Então a gente precisa ter esse olhar um pouco mais aberto para esses momentos. E aproveitando esse tópico de que o processo seletivo é um momento de avaliação dupla, a gente recebeu uma pergunta aqui no link falando o que fazer quando você percebe que não gostou daquela empresa no meio de uma das etapas. Por exemplo, no meio da dinâmica em grupo. Mi, você tem um exemplo perfeito para falar sobre isso. Tenho. Esse aconteceu comigo no ano passado. Eu não vou citar o nome da empresa por questões óbvias, mas eu estava fazendo um processo de trainee e eu cheguei na etapa final. E só na etapa final eu descobri que eu não compactuava com a empresa por N coisas que aconteceram no meio do caminho. A minha opção foi sair do processo. Eu escolhi sair do processo porque naquele momento eu estava equilibrando muitos pratinhos diferentes e eu preferi focar na empresa que eu estava para ser efetivada. Só que eu também tenho um outro viés, isso é muito pessoal. Talvez se eu voltasse no tempo, eu escolheria ficar, porque teria me trazido um aprendizado muito grande passar por toda essa etapa, por passar pela etapa final, que tem uma pressão muito grande. Então, você pode olhar por esse viés. Viés 1. Tô com muitos pratinhos na mesa? Tá me prejudicando estar nesse processo? Se sim, tudo bem sair, porque você tá vendo que você não quer estar naquele lugar. Mas se, por outro lado, você falar, putz, tenho espaço aqui para crescer, consigo equilibrar com as outras demandas da minha vida, continua. Vai ser legal para você crescer e numa empresa que você quer muito entrar, você vai estar pronto e preparado. Mais do que se você tivesse saído. Ficou claro? Entendeu exatamente o ponto que eu queria trazer? Foi uma reflexão muito grande na minha vida, porque não é fácil desistir das coisas no meio do caminho, né? Mas no momento foi o que eu precisei fazer para minha sanidade mental. Então eu estou em paz com isso. Perfeito, não foi fácil mesmo, acompanhei toda a trajetória. Os choros. Gente, a gente fala muito sobre isso e a gente vive o que a gente fala, então é muito engraçado. Antes eu chorava muito mais depois de processo, hoje em dia, não tanto. Isso se reflete nas comunicações que eu tenho com clientes, de projetos enormes, que eu preciso, enfim, sustentar a barra e eu consigo ter uma resiliência por causa desses processos. Então, tudo é uma construção. Tudo que a gente vive vai criando casca na gente para ser um profissional melhor no mercado. Então, a Cami aí acompanhou altos e baixos dessa vida e vai acompanhar por muito tempo também. Sim. A gente recebeu mais uma perguntinha aqui sobre se hoje em dia a parte comportamental vale mais do que os conhecimentos técnicos no contexto de processos seletivos. Gente, o que a gente mais observa no mercado é que sim, tem até um report do Fórum Econômico Mundial. Fórum Econômico Mundial, falando das principais habilidades e conhecimentos que as empresas vão procurar nos profissionais daqui a um tempo, e das 15 principais, das 10 principais, na verdade, só uma é conhecimento técnico. Todas as outras são habilidades comportamentais. Então, isso mostra realmente a importância da gente desenvolver habilidades como comunicação,
negociação, autonomia, proatividade, resiliência, Pensamento muito do que a gente vai crítico. falar hoje, muito do que a gente vai falar hoje por aqui. Então, sim, mas sem deixar de lado também o conhecimento técnico. Mas falando principalmente em começo de carreira, o que mais importa realmente são as habilidades comportamentais. E até por isso que a gente vê no mercado de trabalho tanto engenheiro indo para cargo administrativo, que não tem nada a ver com engenharia, porque eles têm eles têm a parte comportamental muito desenvolvida, uma puta análise crítica, raciocínio lógico super desenvolvido, e eles conseguem se inserir em atividades mais administrativas que não são para o que eles se formaram, mas justamente por causa dessas partes das habilidades comportamentais. A outra pergunta que a gente recebeu, eu acho que a gente vai responder ao longo do nosso momento aqui hoje, que é como não travar em um processo seletivo, basicamente seguindo nossas dicas. Então, a gente vai seguir aqui, e aí no final a gente pode retomar, fazendo uma pincelada de tudo que a gente falou. Perfeito. Então, continuando aqui com nossa apresentação, nosso próximo tópico da nossa agenda são os pilares. Então, a gente vai passar aqui por 4 pilares para preparação estratégica para você mandar bem em todas as etapas dos processos seletivos. Então, vamos lá. São 4: autoconhecimento, repertório, pesquisa e prática. A gente vai passar aqui por cada um deles, explicando a importância, como fazer para desenvolver cada um desses 4 pontos e como que eles vão te ajudar a conseguir mandar bem no processo seletivo. Então, vamos lá, começando por autoconhecimento. E autoconhecimento, vocês já devem ter ouvido falar por aí em algum momento da vida como é importante você se conhecer, que você precisa se conhecer, nananã. E realmente, é verdade. Por isso que a gente vai passar muito tempo aqui falando sobre autoconhecimento. Mas é uma palavra que se autoexplica pelo nome, mas que o processo, o autoconhecimento em si, exige uma reflexão bem, bem profunda mesmo. E aí, quero trazer aqui um questionamento, não é para ninguém responder aqui, não, é para você pensar e refletir mesmo. Se alguém te perguntar, eu estou aqui te perguntando, o quanto vocês conhecem? Você sabe responder? Vocês conhecem muito? Vocês conhecem pouco? Essa é uma pergunta que gera uma faísquinha ali, assim, gera uma insegurança. Tipo, eu me conheço e, gente, a cada dia que passa, a gente vai percebendo que a gente precisa se conhecer cada vez mais. Então, mesmo hoje, que eu responderia, eu acho que eu me conheço 7. Amanhã eu vou perceber que eu não me conheço 7. Que eu me conheço menos do que eu acho que eu me conheço. Então, é um processo bem longo e estratégico para a nossa carreira. Mas trazendo aqui uma definição para estarmos todos na mesma régua, o autoconhecimento é a nossa capacidade de olhar para dentro, para nós, e saber quais são as nossas virtudes, os nossos defeitos, as nossas forças, as nossas fraquezas, e assim compreender cada detalhe que se passa em nós. Então, seja os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos anseios. É uma coisa tão complexa, assim, é você se entender completamente. Isso é tão, assim, fora da nossa caixinha, a gente passa tanto tempo vivendo no automático, que quando você começa a olhar para si e começar a entender quem você é, quais são suas virtudes, suas forças, e principalmente suas fraquezas, porque dói pensar ali nas suas fraquezas, você vê que não é um processo tão fácil assim. Sim, e um ponto que a gente quer trazer aqui para vocês é o seguinte: lembra que a gente falou que o processo seletivo é o momento de venda, é o momento que os recrutadores estão olhando se você é a melhor pessoa para a vaga? Como é que você vai vender alguma coisa que você não conhece? E assim, por muito tempo eu achei que autoconhecimento fosse balela. Tipo assim, caraca, é um termo que ficou hypado, todo mundo fala de autoconhecimento, mas ninguém entende por que tem que ter autoconhecimento. Até que eu comecei a estudar e falei, olha, não é que é importante mesmo? Então, assim, é uma provocação que eu quero trazer para vocês, e até puxando exemplos reais. Quando a gente vai numa loja, por exemplo, tem funcionários específicos para cada departamento, porque eles sabem e estudam aqueles produtos a fundo para conseguir convencer o cliente. Eu já fui convencida muitas vezes de atendentes muito persuasivos que conseguiram me falar benefício, por que era melhor comprar isso, não aquele, que eu fui na lábia. Não sei se era verdade, mas fui. E ele me convenceu porque ele conhecia as características. Ele conseguia me falar as histórias, enfim. Ele me trazia coisas que eu ia comprar e dava resultado. É a mesma lógica para um processo seletivo. Quando você começa a se entender, você consegue extrair os pontos da sua história, entender quem você é e contar essa história de uma forma muito clara e que ela é convincente. E que o recrutador vai falar, putz, confio nessa pessoa, quero saber do que mais ela é capaz, quero conhecer mais a fundo essa história.
Porque quando você não se conhece, você dá respostas muito rasas. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de participar de um processo seletivo, mas eu e a Cami já entrevistamos. Eu, inclusive, já entrevistei fora da empresa Júnior. Um dos momentos foi recrutando na ADM Consultoria Empresarial e fora foi no estágio que eu fiz. Era nítido você ver as pessoas que sabiam, que estavam falando, e pessoas que estavam enrolando. Então, não vamos passar por isso. Se a gente está aqui dando o caminho das pedras para vocês, se preparem e busquem um conhecimento, porque vai ser muito importante para a trajetória. Num processo seletivo, o que podem te questionar? Vários pontos diferentes, mas principalmente eles vão querer saber os seus pontos fortes a desenvolver, que uma das pessoas até comentou que levantaria isso antes de ir para um processo, muito legal. Os seus valores, como que é a sua personalidade, quais que foram as suas experiências mais marcantes, os seus aprendizados e erros. E um ponto muito legal de saber aqui é que não necessariamente eles vão perguntar diretamente, Camila, qual que é a sua personalidade? Daniela, quais que são os seus pontos fortes ou fracos? Não, eles vão falar assim, Vitor, me conta uma história onde você demonstrou liderança. Vitor, me conta uma história. Então, por perguntas paralelas, eles vão extraindo quem é você. E se você não tem um storytelling muito convincente, histórias que são congruentes, você vai morrer no meio do caminho, porque você não vai sustentar o que você está contando. Uma história isolada é muito bonita, mas quando você conta um conjunto, a gente consegue perceber falhas. E é aí que a gente quer mostrar o porquê do autoconhecimento ser tão importante, tanto para você não travar quando eu te fizerem uma pergunta, eu já começo a responder a pessoa que mandou aquilo lá, como que eu faço para não travar num processo, trabalhar no autoconhecimento e dar respostas mais completas, que não são vazias, que tem um embasamento por trás e que você mostra que você sabe contar a sua história de uma forma positiva. E aí, o que a gente recomenda para esse processo, né? Porque um dos pontos que eu e a Cami sempre criticamos desses momentos que a gente vai é o seguinte, as pessoas falam um monte de coisa linda, mas elas só ficam no o quê? Ninguém explica o como. E aí, como é que eu vou desenvolver? Eu sei que autoconhecimento é super importante, mas como que eu desenvolvo esse negócio? Fica muito no mundo das ideias. Então, a gente traz aqui para vocês alguns pontos para a gente desenvolver isso. Primeira coisa, se questione. Então, se questione ativamente das decisões que você toma. Cara, por que o João Vitor decidiu hoje estar conosco aqui hoje? Então, João, se questiona, por que você tirou 2 horas do seu dia para estar aqui? Entenda quais são suas motivações para todas as decisões que você toma na sua vida. Por que você escolheu administração? Por que você está na empresa júnior? Por que você está fazendo estágio? Alguns exemplos para que vocês entendam exatamente o que a gente quer que vocês questionem. Segundo ponto, saiam da zona de conforto, porque é só nesses momentos que a gente realmente cresce e entende até onde o calo aperta. Eu e a Camila temos várias experiências para compartilhar de momentos que a gente achou que ia sair da zona de conforto, quando a gente saiu, falou, putz, é só isso? Porque, na verdade, era a nossa cabeça limitando tudo, entendeu? Então, a gente se limita sem se deixar, sem se permitir viver. Isso é muito crítico. Então, saia da zona de conforto. Deixa o coração bater mais forte. Eu aposto que quando a Marina falou aqui pra gente, deve ter sentido umas borboletinhas no estômago, às vezes o coração bateu um pouquinho mais rápido. Deixa isso acontecer. Esses momentos que criam casca na gente. Meditar, a gente é bem fã disso, é um momento de introspecção, de você olhar para dentro, às vezes dos únicos 5 minutinhos no dia que você vai estar longe de alguma rede social, de problema resolvendo, é importante também. Alguns exercícios específicos, como linha do tempo e matriz SWOT, não vou entrar no detalhe aqui porque a gente vai especificar um pouquinho mais para frente. Alguns testes online, então, como esse MBTI, não vou dar spoiler, porque a gente vai falar sobre isso também. E, por fim, terapia. A Marina também falou sobre isso e a gente é super adepta, porque a gente fez terapia para ajudar nesse processo. Foi muito importante, foi crucial, porque, como a Camila já falou, não é um processo bonito. Às vezes, a gente vai se deparar com algumas coisas que a gente não esperava, com jeitos, com alguns traumas que a gente tem, que a gente não esperava. Então, é importante ter um profissional ao nosso lado para que a gente consiga sair do outro lado feliz e bem. E entrando, então, nesses exercícios e no teste MBTI, para ficar mais claro para vocês como desenvolver o autoconhecimento. A gente não quer que ninguém saia daqui sem saber como desenvolver o autoconhecimento. Vai ser todo mundo assim, ó, me conheço demais, eu sou ótimo. E começando, então, pelo teste de personalidade, que é o teste MBTI. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um teste super conhecido desses online, é um dos que tem um maior nível de acurácia ali, um dos mais confiáveis, porque tem vários testes aí jogados, mas a gente recomenda o MBTI.
Então, nele, você vai responder várias perguntas, separa um tempinho ali, uns 20 minutinhos para responder, com calma, pensando mesmo, respondendo quem você é de fato e não quem você quer ser, isso é muito importante. E o resultado vai te falar algumas coisas sobre você. Então, eles vão falar mais sobre os seus valores, qual a sua forma de trabalhar, como você recarrega as suas energias, como, enfim, vai te dar vários pontos sobre a sua personalidade. Não tem 100% de acurácia, é difícil isso acontecer em um teste online mesmo, mas ele te dá uma visão interessante sobre você. E às vezes são pontos que você pensa, isso aqui tá errado. Mas aí quando você vê, coloca na prática e testa o que ele fala, pode ser positivo para você. E uma coisa, por exemplo, eu descobri nesse teste que eu recarrego as minhas energias estando com pessoas, estando com amigos. A Mi acreditava a mesma coisa. E o teste falou que não, que ela recuperava as energias dela estando sozinha. E ela pensava, nossa, nada a ver. Amo estar com os meus amigos, é assim que eu recarrego minhas energias. Ela testou e, ó, recarrega as energias sozinha. Então é importante testar também, ler de fato e ver no que dá. É só jogar teste MBTI no Google, é o primeiro link das 15 personalidades, e tem o link, o QR Code aqui também, para quem quiser acessar agora. Mas não faz o teste agora não, hein? Porque tem muito conteúdo aqui pela frente. A nossa segunda ferramenta aqui é a linha do tempo, que é um dos exercícios que a gente propõe para vocês fazerem. E ela está no layout do PPT, que a Mi comentou lá na frente, que o link já está aqui para vocês verem também. Então, o que é a linha do tempo? É um exercício que você vai escrever toda e qualquer experiência que você achar relevante na sua vida. Então, você vai colocar numa linha de papel, em ordem cronológica, as experiências que você julgar relevante, seja uma coisa simples ou uma coisa complexa. Então, pode ser um trabalho voluntário, passar no UNB, uma mudança de cidade, uma cirurgia que você fez, uma separação dos pais, viagem, enfim, não tem resposta certa. É um momento seu com você de olhar para sua história, para sua trajetória com carinho e pensar o que aqui me marcou. Não precisam ser só coisas bonitas, mas é para você colocar ali os pontos mais relevantes da sua história mesmo. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma linha do tempo da Ana Albuquerque. A gente vai falar da Ana Albuquerque aqui, gente, em alguns momentos no workshop. Ela é uma persona que tem aí uma média da idade de vocês, que a gente traz como exemplo para os nossos exercícios e dinâmicas ficarem mais claras. Então, essa aqui é a linha do tempo dela, e não vou passar aqui por todos os pontos, mas, por exemplo, aqui em 2015, ela formou no 3º ano do ensino médio, e isso para ela foi um momento muito importante, então ela colocou na linha do tempo. Em 2016, ela entrou no UNB, conquistando através do seu próprio esforço. Isso é uma super história para você contar, ainda mais se você estudou muito, se dedicou, fez não sei o quê, abriu mão de outras coisas para conseguir o sonho de passar no UNB. Então, ela colocou na linha do tempo. Então, aqui, gente, vocês vão pensar, de fato, isso que eu falei. Suas experiências mais relevantes e colocar na linha do tempo. E aí vai ser uma forma muito visual para você parar, olhar e ver. Putz, essas são as experiências que mais me marcaram. Então, muitas dessas experiências são as que você vai contar em um processo seletivo. Seja no pitch, na dinâmica em grupo, em entrevista. Por isso que a gente recomenda tanto esse exercício. Ele traz uma clareza da sua trajetória. Beleza. Terceiro exercício, matriz SWOT. Algumas pessoas já devem ter visto isso no curso, que é uma ferramenta utilizada para analisar empresas. Então, cara, quero conhecer uma empresa, vou fazer aqui a matriz SWOT para entender o quão estratégica ela é e alguns riscos que ela apresenta. Ela é muito útil também para você se autoconhecer. Então, a ideia é que você pegue essa matriz e preencha de acordo com a sua vida. E aí, claro, focando numa vida um pouquinho mais profissional, para esse lado estudantil. Então, só recapitulando aqui os conceitos. Quando eu falo de forças, eu estou falando de um ambiente interno. Então, coisas que eu sou boa da minha personalidade, que eu considero como pontos fortes. E aí são atributos que eu consigo mudar, porque está num ambiente interno e que eu tenho espaço para alterar. Fraqueza é a mesma coisa voltado para o lado um pouquinho negativo. Então, o que é que eu tenho de personalidade que me desestabiliza um pouquinho? E aí, para isso, olha sempre para o ambiente interno, coisas que você consegue alterar. Quando a gente olha para o externo, a gente tem oportunidade e ameaça. E aí vai ser o contrário do interno. É tudo aquilo que está fora do meu alcance. O que acontece no meu contexto que eu não consigo mudar, que é uma oportunidade ou que pode ser uma ameaça também.
A gente traz aqui também o exemplo da Ana Albuquerque, que a gente tem preenchido. Então, a Ana se acha uma pessoa empática, ela gosta muito de estudar e ela é impulsionada por desafio. Então, ela entende que esses 3 pontos são forças na personalidade dela. Nas fraquezas, ela entende que ela tem muita dificuldade de delegar tarefa. Então, putz, trabalha em grupo, ela faz tudo e se sobrecarrega e fica cansada e aí não consegue fazer mais nada. Gestão do tempo, ela não consegue gerir muito bem, não consegue fazer as coisas direito. E inteligência emocional, se abala por tudo, não consegue seguir a vida e passar por adversidades. Algumas oportunidades. Como ela estuda na UNB, ela sabe que tem muitos projetos de extensão que podem ajudá-la a torná-la uma profissional mais capacitada. Ela sabe também que tem oportunidades de intercâmbio pela UNB e ela quer ter essa experiência internacional. E hoje ela vê uma tendência de possibilidade de home office. E ela quer trabalhar em outros lugares, mas não necessariamente se mudar de Brasília. Então, ela tem essa possibilidade de fazer estágios à distância. Então, isso ela vê como oportunidade. Ameaças, ela percebe que o mercado sofreu muito com a pandemia, ela vê um desemprego com níveis altíssimos e processos seletivos cada vez mais concorridos. Não tem certo e errado isso aqui, é um exercício seu, uma ferramenta sua, mas que te ajuda muito a ter esse panorama geral de quem sou eu, ou pelo menos como estou agora. Essa matriz SWOT é muito mutável. Se você fez ano passado, esse ano vai ser completamente diferente. É como a Marina comentou. Eu fiz o teste MBTI ano passado, esse ano, e toda hora dá um perfil diferente. Ok, você pode ser uma pessoa mutável, não tem nada de errado com isso. E aí, pessoal, alguma dúvida sobre esses exercícios? Que a gente tem uma proposta agora para vocês. Serve para tudo. Isso mesmo, Sinara. Bom, agora então, as perguntas que estão aqui no link, a gente vai responder mais para frente, então não vamos passar por elas agora. Mas se tiver alguma dúvida específica desses exercícios que a gente passou, pode mandar aqui no chat que a gente responde também. Mas como estamos em um workshop, e a gente está aqui para vocês aprenderem, colocarem a mão na massa e se desenvolverem, vamos para o nosso primeiro momento de interação. Uhul! Tô vendo a animação aí do lado de vocês, hein? Tô sentindo daqui, na minha casa. Então, nosso primeiro exercício é que vocês comecem a preencher a matriz SWOT de vocês. Então, baseado nesse exemplo que a gente trouxe da Ana Albuquerque, vocês vão ser divididos agora em pequenos grupos para que vocês possam conversar sobre algumas oportunidades, ameaças que vocês enxergam no mercado, dividir esse repertório que vocês têm e começarem a preencher, assim, a matriz SWOT de vocês. O template está no link que já está aqui no chat. Não sei se todos já conseguiram acessar e baixar o PPT, mas vocês vão acessar, baixar e editar por lá mesmo. Então, vão ser 15 minutinhos dessa atividade, em grupo, mas individual também. E nós estaremos aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos passar também pelas salas para ver como que vocês estão discutindo e desenvolvendo esse exercício. Ficou claro? Alguma pergunta? Pode abrir o microfone aí, qualquer coisa. Ficou claro? Dá um joinha se ficou claro. Gente, combinado, participação, hein? Não entendi muito bem o negócio do grupo. Tipo, a linha do tempo eu ia preencher aqui, né? Com as minhas coisas. E o do grupo, eu não entendi. O do grupo é a matriz SWOT só. Então, a gente vai pular essa etapa da linha do tempo para vocês preencherem sozinhos depois, com mais calma, porque é um exercício que demanda mais tempo. E o objetivo é que vocês comecem a preencher a matriz SWOT. Então, vocês não precisam expor suas forças e fraquezas, mas vocês podem conversar um pouco sobre oportunidades, ameaças que vocês enxergam e que são oportunidades de desenvolvimento mesmo. Isso, então a gente vai colocar vocês em salinhas. Nessas salas, vocês vão abrir aquele PPT que a gente mandou para vocês, a gente pode mandar o link aqui de novo, e aí vocês vão abrir no exercício da matriz SWOT, para editar e começar a escrever algumas coisas. E aí a nossa proposta é que vocês conversem entre si sobre as ameaças e oportunidades. Conversem mesmo sobre o mercado, e aí se sentirem confortáveis também abrir algumas coisinhas de força, de fraqueza, mas é muito para vocês começarem a botar a mão na massa nesse exercício e se conhecerem também.
A graduação é um espaço para vocês fazerem networking. Então, aproveita esse momento, faz muita diferença no futuro. Eu e a Cami já recebemos várias ofertas de emprego porque a gente conhece gente. Então, aproveitem a graduação para fazer isso e esse espaço aqui também. Rafa, eu consigo separar aqui as salas? Aí eu vou já criar aqui. E aí, como a Cami falou, a gente vai pulando de sala em sala para ver como é que vocês estão, se a gente pode ajudar de alguma forma. Tá Beleza? bom. Combinado. Pode separar aí, então. Show. Vou criar aqui então. 15 minutinhos, hein, pessoal? Eu vou até colocar aqui. Pronto. A gente vai começar a ser redirecionado. Deve ter aparecido aí a notificação para vocês. Pessoal que está aqui, vocês não estão conseguindo acessar? Está dando algum problema? Opa, eu tô falando que tava no mudo. Eu acho que eles estão indo, é só porque é demorado mesmo. Eu acho que tá todo mundo indo. Ficaram 15 aqui. Aí menos nós 4. Aí acho que tá indo. Tá. Aí quando todo mundo entrar, a gente vai para salinhas também. Aí, Cam, eu acho que a gente pode ir para os grupos que tem menos gente, né? Uhum. Gente, alguém tá com problema para entrar nas salas? Qualquer coisa avisa a gente aqui, tá? Cam, eu vou entrar na 1 aqui, tá? Tá bom.
E aí, pessoal, vamos voltando para cá agora. Eu participei de um grupo que foi super legal. A gente bateu super papo. Como é que foi com o seu, Cami? Fui rodando por alguns aí. Eita, eu fiquei só em um. Fui Tava dando legal uma o papo. olhada geral. Beleza. Vamos esperar o pessoal voltar. Vamos. Acho que já voltou todo mundo. Estão Vamos sentindo seguir. falta de alguém? Ai, então voltou. Não, eita, não. Tava faltando muita gente. Agora encerraram as salas simultâneas, aí tá todo mundo voltando automaticamente. Só pra gente Beleza. esperar um pouquinho. Tá voltando todo mundo já. Fechado. Mi, só avisando que não estamos vendo sua tela. Aí. Por isso que é bom ter parceria, porque eu já tava aqui achando que tava. Agora tá, né? Tá. Beleza. E aí, pessoal, como foi? Alguém quer compartilhar aqui rapidinho? Se foi tranquilo, se sentiu alguma dificuldade, se foi fácil de pensar? Só uma pra gente saber, assim, como foi a experiência de vocês. Gente, nessa altura do campeonato a gente já tá amigo? Dói, né? Fazer Fala pergunta aí. e ninguém responder. Putz! Eu vou falar, gente, vou falar. Boa. Eu tive um pouquinho de dificuldade, eu estava até conversando com a Michelle, que é a questão de identificar fraquezas, né? Que não é um assunto assim simples, né? E ninguém gosta de ficar se cutucando às vezes, né? Então eu tive bastante dificuldade, ela me deu dicas muito valiosas, né? De como identificar, né, o motivo, a causa dessas fraquezas, assim. Então, para mim foi uma experiência bastante enriquecedora. Eu vou tentar aplicar, continuar com a matriz durante o final de semana aí para explorar mais essas questões, sabe? Então, eu gostei bastante. Que bom. A gente fica Que feliz. bom. Seu objetivo mesmo, não é fácil. Eu achei mais difícil encontrar as oportunidades. Acho que a parte mais pessoal, tipo, tudo que eu ia, eu falava, não, isso é uma fraqueza. Tipo, isso é uma força, sabe? Na real. Tipo, tudo eu ia para um lado mais interno do que externo. Sim, Entendi. acontece. No externo é realmente procurar olhar para o mercado. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo na minha universidade? Quais oportunidades tem na universidade? Quais oportunidades de estágio que tem por aí? Então, até no exemplo aqui da Albuquerque, né? Tem estágios em home office, tem estágios de verão em home office. Então, isso é uma oportunidade que te dá a oportunidade de aplicar para vagas que estão fora de Brasília e, assim, ter uma experiência muito boa para o seu currículo. Porque estagiar em uma empresa de Brasília, estagiar em uma empresa de São Paulo são experiências completamente diferentes. Então, isso também é uma oportunidade. Mas é difícil mesmo, por isso que a gente até colocou vocês em grupo para vocês conseguirem juntar o que cada um ia pensando. Mas legal. Marina, só rapidinho, eu fiquei muito curiosa de ver depois a sua matriz SWOT. Daí, chama a gente no Insta se você se sente confortável, que eu quero te ajudar depois a entender certinho o que é ambiente interno, externo, enfim. Conta com a gente, qualquer coisa. Ah, vou chamar. Chama mesmo, a gente adora. Seguindo, então, para o nosso segundo pilar da preparação para processos seletivos, a gente vai falar sobre repertório. E, afinal, o que é repertório? Nada mais é do que uma mochilinha do conhecimento, para ficar bem claro para vocês. Então, nessa sua mochilinha, você vai colocando informações, experiências que você vive, que vão te ajudar em toda a sua trajetória profissional, pessoal, inclusive nos processos seletivos. Então, na sua mochilinha vai ter os livros que você lê, as notícias que você lê, as conversas que você tem, as viagens que você faz, os estudos que você faz, basicamente tudo. Esse aqui é um puta momento pro repertório de vocês. Então, várias coisas que vocês vão aprender aqui vão entrar para a mochilinha de vocês e vão ajudar vocês no decorrer das experiências que vocês tiverem. Então, esse conhecimento vai te ajudar e é essencial para processos seletivos, principalmente em momentos de dinâmica em grupo e resoluções de cases. Por quê? São momentos que você precisa claramente resolver problemas.
na entrevista de emprego, eles não vão te dar necessariamente um problema para você resolver. Eles vão querer te conhecer ali. Mas nesses 2 momentos aqui, eles querem que você resolva um problema. E para você resolver problemas, você precisa ter um embasamento. Como que você vai pensar em ideias novas, em ideias criativas, sem ter um repertório? Como que você vai falar e tentar vender a sua ideia, a sua proposta ali de resolução para aquele problema, se você não tem argumentos embasados e convincentes? Então, o repertório, esse estudo, é importante por causa disso, para você conseguir realmente mandar bem. Eu tenho um exemplo real que eu queria passar para vocês, que eu participei de uma dinâmica, e aí o desafio era, existe uma empresa de mercado e ela precisa aumentar a lucratividade. Então, esse era o desafio, como aumentar a lucratividade dessa empresa. E aí eu tinha estudado coisas recentes sobre esse tipo de empresa, sobre esse mercado, esse setor. Cara, eu cheguei na entrevista, eu só vomitei, assim, um monte de informação que eu sabia que era totalmente alinhado com o que a empresa precisava fazer. Eu trouxe cases de mercado, falando de empresas dentro e fora do Brasil que fizeram a mesma coisa, com número, com tudo. O meu grupo olhou assim e falou, minha filha, obrigada por estar no meu grupo. Aí, claro, a gente trabalhou em time e tudo mais, mas eles acataram todas as minhas ideias. O pitch foi sensacional e aí a gente passou de fase. Então, assim, não tem segredo. É você estar em constante estudo, em contato com o que está acontecendo no mundo, para que esse seu repertório seja robusto o suficiente para você conseguir linkar as suas experiências. Então, tem hora que você consegue relacionar uma coisa com outra que não tem nada a ver. Só que como você tem essa mochilinha recheada, vai ser só sucesso. Hoje, inclusive, no trabalho, a gente teve uma palestra com o CEO e eles não falam mochilinha, eles falam que é um cinto de utilidades, mas serve também. Então, cara, para cada guerra que você for vencer, batalha que você for lutar, você tem ali um cinto que você foi colocando ferramentas com base em tudo que você leu e estudou. É uma analogia muito parecida com a mochila. A gente tá mais na vibe Dora Aventureira, que é mais a nossa vibe, mas se você quiser ter um cinto de utilidade também, gente, o importante é ter uma coisa para usar, sabe? Então, analogia feita, é isso aí. Sim, e como a Mi falou, então, gente, fica claro que o repertório é um conhecimento para a vida. Não é só para o processo seletivo, mas quando você conseguir uma vaga de estágio, uma vaga de emprego, que tem ainda mais responsabilidade, você vai precisar resolver problemas. Uma pessoa é contratada basicamente para resolver um problema. Se não tem um problema para ser resolvido, a empresa não vai querer te contratar. Então, você vai lidar com desafios que vão precisar desse repertório para você conseguir lidar com eles. E é por isso que a gente fala de benchmarking. Eu vou falar com uma pessoa mais experiente para ela me falar o conhecimento que ela já tem nesse assunto para eu conseguir resolver o meu problema. Você está basicamente pegando uma ferramenta emprestada daquela pessoa para conseguir resolver o problema. Então, é tudo uma ligação de repertórios. Entenderam? Perfeito. Ficou claro? É realmente um conhecimento para a vida. E aí, de novo, né? Nós criticamos muito momentos que chegam falando, façam isso, então desenvolvam um repertório, mas não te falam como você pode desenvolver esse repertório. E é isso que a gente traz agora para vocês. Então, a gente espera que agora vocês tenham entendido que precisa ter repertório, que vocês já estejam convencidos que vocês vão se dedicar a isso. Como que vocês podem fazer? Lendo notícia, lendo livros de mercado, de teóricos, livros aleatórios, às vezes, trazem repertório que fazem sentido. Hoje, o cara usou uma analogia de Harry Potter. Eu achei sensacional lá no trabalho. Eu fiquei tipo, caraca, eu tive que dar um Google porque eu não li o livro. Desculpa, Camila. Falhas na sua personalidade, né? Espero que a gente continue sendo amiga. Conversas com pessoas, então, o exemplo que a Camila acabou de trazer. Cara, preciso resolver um problema? Vou consultar uma pessoa de mercado, vou consultar alguém que é mais sênior. Pesquisas gerais na internet, o Google vai ser nosso melhor amigo para sempre, não tem para onde fugir. Inclusive, por causa do nosso repertório, a gente sabe que o Google está desenvolvendo outras formas de ser ainda mais inteligente e trazer mais informações para o tipo de busca que você fizer. Então, basicamente, você vai ter que pesquisar uma vez só para encontrar tudo que você quer. E assim, tem mais várias outras fontes. Então, ouvir podcast, ver filme, tem várias outras... Viajar. Cara, tem várias formas que você tem de aumentar esse repertório. Cara, só dando um exemplo aqui, fora do contexto, mas eu fiz intercâmbio na Austrália e lá eu trabalhei em um restaurante de comida árabe. Então eu trabalhava com pessoas árabes. E a nossa comida era árabe. E os nossos clientes, muitos eram árabes, porque a gente vendia halal meat.
uma carne que era halal. E vinha cliente perguntando, tipo, a carne é halal? E eu ficava assim, mas o que é halal meat? Eu só falava, sim, é halal meat. Imagina, gente, se não fosse. Aí teve um dia que eu fiquei tão agoniada. Eu sabia que era, mas eu não sabia o que significava ser uma carne, uma halal meat. Aí eu fui pesquisar no Google e entendi que é um animalzinho que é morto de uma forma diferente, que tem uma pessoa rezando enquanto ele passa ali pelo processo, enfim. E tem toda uma parte religiosa em cima disso. Eu nunca saberia dessa informação se eu não estivesse trabalhando no restaurante de comida árabe, com clientes árabes, entendeu? Isso faz parte do meu repertório. Então a gente fala aqui de notícias, sim, de entender o mercado, tecnologia, inovações, mas é só para mostrar que tudo pode entrar na sua mochilinha. Exato. E mais uma vez, a gente traz o exemplo da Ana Albuquerque. Então, o que a Ana Albuquerque vai fazer para desenvolver o seu repertório? Vocês têm esse layoutzinho no documento aí do PowerPoint e a gente espera que vocês preencham, tá? Primeira coisa que ela vai fazer, ler o The News. O que é The News? É uma newsletter que chega todo dia útil, então dia útil, 6 e 6 da manhã na sua caixa de e-mail. É uma newsletter que a gente recomenda porque é muito divertida. Ela vai direto ao ponto, ela não tem viés. Então, sempre, por exemplo, que fala de política, ela traz fontes diferentes de mensagens para que você possa ler todas. Quem defende o presidente, quem não defende, quem é isento. Então, você consegue ler tudo e tirar sua própria conclusão. E a gente respeita muito isso no jornalismo. A Cami enviou o link para vocês se inscreverem para agora já começar esse plano de ação. Segunda coisa que a Ana Albuquerque vai fazer, ler 2 livros sobre negócios. Então, ela vai começar lendo Comece pelo Porquê, que é um livro clássico do Simon Sinek, que fala do Golden Circle. Com certeza você vai ouvir falar isso na sua vida profissional, e é muito legal você já chegar sabendo o que é. Isso inspira muitos pitches e processos de storytelling. Segundo livro que ela vai ler, A Regra é Não Ter Regras. É um livro do Netflix que conta sobre a cultura da empresa. Super disruptiva, super diferentona, vale muito a pena a experiência. E ela disse, vou comprar os e-books e iniciar a leitura semana que vem. Então, caso você inclua livros na sua lista de aumentar o repertório, inclua também datas. Porque senão vai ficar igual eu aqui. Tenho 70 livros que eu comprei, tá só na pilha e nunca li. Então, é importante você setar momentos para ler tudo isso. E, por último, a Ana vai ouvir podcasts relacionados a marketing e inovação, porque são áreas que ela tem interesse. Você não precisa ouvir desses 2 temas, mas se você gostar de ouvir podcast, você pode escolher de temas que você quiser. Gente, tem sobre tudo, do tema mais fútil ao tema mais complexo, tem podcast sobre. Ela disse que vai escutar nos horários de intervalo e lavando louça, pelo menos 2 vezes na semana. Então, a gente quer provocar vocês nesse momento, para que vocês tenham também essa lista pronta do que fazer para aumentar o repertório de vocês. Então, pensa aí, em 5 minutinhos, alguns pontos de como você também vai desenvolver o seu repertório. Tem um template aí no PowerPoint de vocês. Aproveitando até o assunto, para responder uma das perguntas que mandaram, que é dicas de sites, de cases ou de notícias para ter mais repertório. Falando de notícias, a nossa principal indicação é o The News mesmo. Vem todos os dias as principais notícias que você precisa saber do Brasil e do mundo, de tecnologia, inovação, é excelente. Então, essa é a principal indicação. Se você gosta de newsletters, tem também uma que chama The Brief. Vou mandar aqui, que também é legal e ela é mais focada em tecnologia. É legal mesmo. Esse é o nome, se alguém quiser pesquisar aí depois para se inscrever. E aí tem também podcasts vários, não sei quem aí gosta de podcast, mas tem o Café da Manhã, tem Panorama CBN, tem... gente, tem uma lista. Tem até uns em inglês também, para quem quiser. Qualquer coisa, manda mensagem lá no Instagram, que eu tenho um repertório aqui de podcast, a louca do podcast. A gente tem um post que fala 5 newsletters que vale a pena acompanhar. Então, Thiago, boa pergunta. Não lembro qual é, mas está escrito repertório no exercício. É o 7. Boa. Boa, Marina. Nossa assistente oficial foi elegida. Cara, e sites de cases, esses cases, qual tipo de case que vocês estão falando aqui nessa pergunta? A gente também tem no nosso Insta, pede pra gente lá que a gente passa pra vocês.
É um link com um drive com alguns cases, aí tem casebook, mas é basicamente para você se preparar para consultoria. Então, eu queria saber se é esse tipo de case que estão querendo. Pode desmutar e falar aqui também, gente. Não precisa não tem falar problema. só por lá, não. Mas se forem cases, tipo, de sucesso de empresas, enfim, notícias principais, um site para isso é Google, jogar no Google mesmo e constantemente acompanhar as empresas e acompanhar as notícias para você ver o case na hora que ele acontece. Que é justamente o nosso terceiro pilar, que a Cami vai falar pra gente. Exatamente. Só tô vendo se tem mais alguma pergunta sobre esse tópico. Eu acho que não. Até compartilhar aqui, eu tava vendo. Depois a gente responde as outras. Sim. Ficou alguma dúvida sobre repertório, gente? Mais alguma? Qualquer coisa pode desmutar aqui e falar agora, fica à vontade. Senão a gente vai seguir. Que ainda tem muita coisa pela frente. Bom, vamos então para o terceiro pilar da preparação para processos seletivos, que é pesquisa. Então, a gente já está começando aqui a construir alguns planos de ação para vocês prepararem para processos seletivos. E o pilar de pesquisa é também muito estratégico. Se não fosse, tudo que a gente está falando aqui é muito estratégico, né? Então, o pilar de pesquisa não fugiria disso. Então, para se preparar para processos seletivos, é muito recomendado você estudar sobre a empresa, igual vocês comentaram aqui, que já costumam fazer, estudar sobre o mercado como um todo, fora da empresa que você está aplicando, e estudar também, se possível, sobre o recrutador. Então, estudar esses 3 pontos vai fazer com que você chegue muito preparado para as próximas etapas. E o recrutador vai conseguir ver que você realmente fez mais do que o seu dever de casa. Porque isso aqui, gente, poucas pessoas fazem. Então, a gente está trazendo aqui a cereja do bolo, que vai ser essencial para você conseguir se diferenciar nas etapas do processo seletivo. Então, Mi, você consegue dar um exemplo, um contexto sobre o que a gente pode pesquisar sobre a empresa? Com certeza. Primeira coisa, essencial, saiba o que a empresa faz. Se ela faz produto, se ela faz serviço, como que ela ganha dinheiro. Eu já tive a experiência de ir para um processo sem saber isso muito claro e foi terror e pânico. Então, tenham clareza como a empresa ganha dinheiro. Como que é esse modelo de negócio? Tem franquia? Não tem? É produto, é serviço? Tem essa noção. Resultados da empresa. As empresas que são privadas liberam, mas as que estão na bolsa, né? Elas liberam resultados trimestrais, quadrimestrais. E aí elas falam quanto que elas lucraram e alguns outros indicadores. O mais importante é esse lucro e o EBITDA. Eles falam muito desse EBITDA também. Então, é muito importante você ter em mente esses números. Não exato, mas saber, tipo, a casa. Pô, você está falando de milhão ou bilhão? Você está falando de 5 ou de 15? Só entender mais ou menos a dimensão desses valores, porque isso pode surgir na conversa e mostrar que você sabe, vai te dar uns pontinhos a mais ali no momento de tomar decisão. Super importante saber missão, visão, valor, porque é o que você vai usar para endereçar todo o seu discurso e explicar por que você quer trabalhar lá. Então, se perguntar, putz, por que você quer trabalhar aqui? É legal você trazer algumas coisas dos valores da empresa, da missão, da visão. Como que você quer ajudar a empresa a atingir tudo isso? Senão, de novo, vai ficar um discurso extremamente vago e você vai ser só mais um que está ali perdendo o tempo do recrutador. Próximo ponto, desafio da empresa. Então, que desafio que ela passa hoje? O que ela quer alcançar? O que ela está brigando ali? Por exemplo, no tempo da pandemia, foi nítido. Eu escutava muito podcast do Burger King e do McDonald's. Como que eles fazem a comida chegar até as pessoas, se as pessoas não saem mais de casa e não se sentem confiantes de pedir também, porque comida da rua pode chegar com vírus. Então, eles tiveram que pensar uma série de estratégia, propaganda, marketing, branding, para atrair as pessoas de novo para esse mercado. Então, tem vários podcasts super interessantes que falam sobre isso. Se você, por exemplo, for fazer um processo de uma empresa alimentícia, vale muito a pena estudar o case do McDonald's e do Burger King. E até um exemplo mais atual do McDonald's, que é o drive-thru tudo, que você pode agora passar pelo drive-thru de qualquer forma, você não precisa estar em um carro. É uma forma de inovar. E por que eu sei isso? Porque eu leio The News, repertório. Marina, depois eu te respondo essa pergunta, esse comentário que você fez, que é bem legal também. É legal você saber sobre os funcionários, então acho que foi até a Marina que comentou, putz, eu olho quem trabalha na empresa para pelo menos conhecer os carinhos.
Não necessariamente você tem que conhecer as carinhas, porque são muitas pessoas, mas entenda ali o que eles passaram na vida deles. O LinkedIn tá aí para isso. Então, como que é o background deles, a trajetória que eles tiveram, o que eles viveram antes de chegar na empresa. Isso pode ser muito legal. A quantidade de funcionários também vai te dar uma dimensão do tamanho da empresa, da robustez que ela tem, se é uma empresa mundial ou nacional, por exemplo, e as inovações que essa empresa fez. Então, um ponto alto. Coloca no Google o nome da empresa e clique em notícias. Ali é o que vai te trazer muita informação valiosa. Perfeito. Nosso próximo ponto de pesquisa, então, é o mercado. É você olhar além da caixinha, fora da empresa que você está aplicando. Quais são as tendências desse setor que a empresa está inserida? Quais são os desafios desse setor? Quais são as principais inovações? Inovações aqui, gente, dentro e fora do Brasil. O que empresas desse setor na China estão fazendo de diferente que não chegou no Brasil ainda? O que empresas dos Estados Unidos estão fazendo que não chegou aqui ainda? Quais são as tendências realmente de tecnologia e inovação? Isso conta muito. Ações dos concorrentes também, então, eu vou estar aplicando aqui para uma empresa de bens de consumo. Eu vou ver o que outras empresas de bens de consumo estão fazendo de ações de marketing, ou se você está aplicando para uma área, sei lá, área de inovação da empresa, você vai ver a inovação das outras empresas concorrentes. Então, aqui é legal pesquisar um overview, uma visão geral de tudo, mas também dar um enfoque ali na área que você está aplicando. Se está aplicando para marketing, você vai focar em marketing, porque sua entrevista vai ser com pessoas de marketing. E ver também o impacto, por exemplo, gerado pela inflação, o impacto gerado pela pandemia. Taxa Selic. Taxa Selic, famosa taxa Selic. Então, analisa uma visão geral mesmo do mercado, sai da caixinha. Isso tudo vai para o seu repertório e isso vai ser usado em algum momento. Seja no processo seletivo ou seja pós-processo seletivo. Isso aqui a gente te garante. Eu fiz o estágio de verão em São Paulo. E a primeira pergunta que o meu chefe me fez, na primeira reunião que eu encontrei com ele, foi: como a redução da taxa Selic impacta os negócios da empresa? Eu olhei para ele e falei... Não falei, né? Não sabia nem para onde correr, foi horrível. E aí hoje, se ele me fizesse essa pergunta, eu conseguiria construir uma resposta extremamente embasada. Mas assim, para que vocês não passem por isso, se preparem, porque a gente passou e a gente não recomenda a experiência. Então, para isso, gente, só para rapidinho, voltando ali no mercado, como que vocês vão pesquisar sobre isso, né? Tipo, podcasts podem te ajudar muito. Então, quem tem aí o inglês mais desenvolvido, pesquisa o setor em inglês e ouve alguns podcasts, a aba de notícias mesmo, o site dessas empresas. Usa a internet ao seu favor, porque coisa tem. Boa. Indo então para o terceiro ponto, que é recrutador. Vocês podem achar estranho, né? Tipo, como assim eu vou pesquisar o recrutador? Muitos processos seletivos falam quem vai te entrevistar. Ou então, no convite que te enviam no Google Meets, por exemplo, vem o e-mail da pessoa. Qual é a nossa dica? Que vocês pesquisem essa pessoa no Google, no LinkedIn, para que vocês busquem entender qual cargo ela exerce, qual é a história profissional, ler alguns artigos, textos que essa pessoa publicou. Aí vocês podem estar pensando, meu Deus, que pessoas loucas me sugerindo fazer isso. Só que a gente tem casos reais que isso deu certo. No emprego que eu tô hoje, eu fiz entrevista com o diretor e eu pesquisei o nome dele no Google e comecei a ler vários artigos que ele escrevia. E ele tinha uma intimidade muito grande com inovação no setor público. E eu li de cabo a rabo tudo que ele escreveu. Na primeira brecha que ele me deu na entrevista, eu introduzi o assunto e comecei a despejar tudo que eu tinha lido. E ele falou, caramba, você fez seu dever de casa muito direitinho, parabéns. E aí eu passei. Claro que não foi só por causa disso, mas é mais um ponto que conta a favor, que mostra que eu sou uma pessoa dedicada, que se prepara, que corre atrás. Então é legal vocês terem isso em mente também. É mais um ponto para diferenciar vocês dentro de tantos candidatos que estão aí querendo essa vaga. E aí, só para sintetizar tudo que a gente conversou, tanto de a empresa, o mercado e recrutador, vocês podem pesquisar no próprio site da empresa, no LinkedIn, no Instagram. Hoje em dia, até no TikTok, tem empresa fazendo ação de marketing e falando sobre os processos. Google sempre vai ser seu aliado, então coloca ali a palavra, o nome da pessoa e clique em notícia, vai descendo a barra no pesquisar mesmo para encontrar coisas importantes. Conversa com funcionários, então, cara, manda uma mensagem para alguém no LinkedIn, conversa com uma pessoa, tenta entender mais sobre a cultura, os desafios. É diferente quando você escuta da boca de alguém que é funcionário daquela empresa.
E por último, Spotify. Spotify, Deezer, enfim, qualquer plataforma que tenha podcasts, para que vocês consigam consumir essa informação. A Cami também teve uma experiência super legal, que ela foi fazer um processo e falou, vou dar uma pesquisada aqui no Spotify. Ela ouviu simplesmente um podcast do diretor da área que ela estava indo fazer a entrevista. Ela só soube todos os desafios que eles estavam passando e conseguiu, perguntar altas coisas legais durante o processo. Foi incrível. E falando sobre perguntar altas coisas durante o processo, gente, em todo esse momento de pesquisa, anote as suas dúvidas. Por quê? Em várias etapas do processo seletivo, mas falando aqui principalmente da entrevista, tem um momento final focado em você, para você fazer perguntas para quem está te entrevistando. E qual que é a importância disso? Apesar de ser um momento de você fazer perguntas, você ainda está na entrevista, então você ainda está sendo avaliado. Você não fazer perguntas conta negativamente. Você fazer perguntas que estão facilmente no Google ou no site da empresa, perde ponto também. Então, é muito importante que todo esse momento de pesquisa você anote perguntas inteligentes. Pensa, putz, estou vendo aqui que aumentou a taxa Selic e a empresa trabalha com produtos, não sei o quê. Pense em uma pergunta para chegar estruturada, para chegar com essa pergunta já estruturada para fazer no momento da entrevista, entendeu? Então, aqui, usa esse momento ao seu favor. Faz pergunta inteligente mesmo. E você só vai conseguir fazer essas perguntas inteligentes se você fizer o dever de casa. Se você chegar lá e perguntar, então, quais são os principais desafios da empresa hoje? Meu amigo, tá, você consegue achar essa informação em algum lugar, sabe? Então, estrutura uma pergunta mais estratégica, que isso, de fato, vai te diferenciar. Tudo que você puder fugir do geral e ser mais específico vai contar positivamente. Você pode até perguntar de desafio, mas seja específico. Olha, eu li no site sobre isso. Você pode contar um pouquinho mais sobre esse desafio? Fiquei curioso. Pronto, você já mostrou que você pesquisou, sabe? Então tem essa visão crítica de ser específico a todo momento. Isso faz muita diferença. E uma coisa legal aqui, gente, se você está fazendo vários processos seletivos, cria várias pastinhas no Drive ou cria um Excel com várias abas e vai colocando todas as informações que você for achando nesse documento, nessas pastinhas, porque na hora da entrevista você vai ter as informações sintetizadas e isso vai te ajudar. Exato. E aí, com isso, a gente finaliza essa parte de repertório. Não, a gente pesquisa. De pesquisa e entra para o quarto ponto, que é prática. Mas aí, antes disso, a gente vai abrir de novo para dúvida, para ver se ficou alguma coisa disso de pesquisa. Eu vou aproveitar para responder a Marina nesse comentário aqui. Ela falou assim, várias vagas de estágio nem falam da vaga, nem qual setor, só jogam vaga de estágio em ADM em Taguatinga, 6 horas por dia, bolsa tal valor. Fica complicado. Marina, realmente fica complicado, a gente já passou por isso. Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês? Quando você se prepara e entende que existe um mercado enorme, você não se submete a essas vagas. Tipo assim, se você sabe exatamente o que você quer fazer, saber exatamente o que quer fazer, nem a gente sabe até hoje. Mas tipo assim, sei que quero me desenvolver numa empresa competitiva no mercado. Isso basta. Isso é um foco que você tem. Vamos dar de exemplo. Você não vai fazer uma entrevista dessa, que está querendo uma pessoa para nitidamente ser cargo operacional. Eu e a Camila já passamos por essa experiência e a gente fala, cara, é melhor não perder o seu tempo. Se você for ficar na frente do computador o tempo inteiro só resolvendo demanda que é operacional, você não vai crescer. Obviamente, a gente entende que a gente precisa do dinheiro, que às vezes a gente tem que trabalhar porque a gente precisa disso para se alimentar, mas tendo poder de escolha, opte por experiências que sejam mais desenvolvedoras. Nenhum processo seletivo de grande empresa vai ter isso aqui que você está me descrevendo. Todo o processo tem uma descrição completa do que você vai fazer, de quais vão ser seus desafios, de salário, que é muito mais competitivo que salário de bolsa, desse jeito que a gente sabe. Então, assim, depois desse momento que a gente teve, sabendo que existe home office para estágio, corre para essas empresas, corre para o iFood, corre para o Facebook, corre para o 99pop, tem uma série de empresas que estão procurando estagiários, que querem pessoas boas, eles não encontram, porque as pessoas não se candidatam. Então, beleza, existe sim essa realidade que não tem uma descrição da vaga correta, que não tem realmente como a gente se preparar, mas podendo fugir disso, escolha vagas que sejam mais alinhadas com um destino que você quer, que é ser uma pessoa mais desenvolvida, que é resolver desafios mais estratégicos e assim por diante. Sim, eu fiz um estágio na graduação que
Minha bolsa era perfeita, não tinha nada a reclamar disso. Mas eu quase não aprendi nada. Nada. Eu fazia um trabalho puramente operacional. E eu me arrependo tanto disso, gente, de ter ficado muito tempo lá, porque não me desafiava, não me tirava da zona de conforto, nada. Então, assim, é uma experiência que eu hoje não tenho história para contar disso. Quando me perguntam, tipo, uma coisa de diferente que você fez, essa experiência do estágio eu não tenho o que contar. E aí eu tenho esse gap para processos seletivos, assim, sabe? Então, o que a Mi falou é muito verdade. O nosso papo aqui hoje é muito para elevar o nível de vocês, sabe? Eu queria muito que alguém tivesse me falado isso antes. Eu fui descobrir que existia estágio de verão no final da graduação e só consegui fazer um. Senão eu teria feito quando vários. você foi fazer, porque eu nem sabia que existia estágio de verão também. Exato. E, gente, isso me abriu tantas portas, assim, eu conheci tanta gente, surreal. Mas ok, já que não tem nenhuma dúvida, e Marina, respondido? Ficou alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Beleza. Então vamos lá. Nosso quarto e último pilar para preparação para o processo seletivo é a prática. Então, você pode saber toda a teoria de como se destacar, mas se você não praticar, não vai adiantar, não vai dar certo. Então, por isso que a gente entra aqui nesse quarto pilar. Então, gente, antes do processo seletivo, antes da entrevista de emprego, treine as perguntas mais comuns. Então, pesquisa perguntas mais comuns, escreva possíveis respostas. E aqui, falando escreva, porque quando você escreve, você vê claramente se você está enrolando muito para chegar no ponto, se você não está sendo claro. Então, é interessante esse exercício de escrever. Eu sempre faço isso. Treine com amigos. Então, é muito, muito estratégico treinar com amigos. Eu e a Mia, ano passado, a gente tinha reuniões semanais para treinar para entrevistas. 3 vezes na semana, para ser mais exata. Então, a gente treinava resolução de case e entrevista de fit cultural. Às vezes em português, às vezes em inglês, justamente para a gente se desafiar, porque todas as entrevistas que eu fiz até hoje teve um momento em inglês. Então, esses momentos de preparação foram muito importantes para eu conseguir falar em uma pergunta em inglês e não ficar completamente travada. Então, treine com amigos. Pessoal, você tem amigos com objetivos similares aos seus, que também querem passar no estágio, que também querem cargos bons em empresas boas. Então, usem isso a favor de vocês. Usem essa rede a favor mesmo. E participe de processos para treinar. Ainda mais se você está no começo da graduação, se inscreve em processos de estágios, vê processo de estágio realmente em multinacional em São Paulo, para você treinar. Começa a treinar teste de lógica, resolução de case. Para a primeira vez que você for resolver um case, não ser valendo, sabe? Para você ter essa oportunidade de se preparar mesmo e testar, porque isso faz muita diferença. A segunda vez, você sempre vai com um pouco menos de frio na barriga. E a gente tem curso de graça que ensina a resolver case. Se você tem interesse, você vai encontrar formas de se desenvolver, às vezes pagando muito barato ou não pagando nada. Basta ter interesse e procurar. Sim. E para ajudar vocês também nesse momento das perguntas mais comuns, tem as perguntas que são situacionais. Então, entrevistas, são sempre aquelas perguntas que o entrevistador fala: fulano, me conta um momento em que você... Me conta uma situação em que você... E o que vem aqui, depois desse você, gente, tem infinitas possibilidades. Então, pode ser um momento que você falhou, um momento em que você entregou além do que era esperado, um momento em que você trabalhou em grupo e atingiu um resultado positivo, que trabalhou em grupo e atingiu um resultado negativo. Então, gente, aqui, vai da criatividade de quem está te entrevistando e do que eles querem avaliar. Então, foi por isso lá em cima que a gente falou que eles não perguntam tanto diretamente quais são os seus pontos fortes. Nessas perguntas situacionais de me conte um momento, uma situação em que eles conseguem identificar quais são os seus pontos fortes e seus pontos a desenvolver. É surreal. Mas por isso que é importante a gente passar aqui agora por um método que vai ser muito estratégico para esse momento. Pessoal, esse método é tudo na vida. Eu e a Cami fizemos vários cursos de processo seletivo, de preparação, e se tem uma coisa que é unânime em qualquer curso, é esse método. Então, já escreve aí no caderninho STAR. A gente chama de STAR. O que significa esse método? É um método de storytelling. É uma forma de contar uma história, de você responder o entrevistador com todos os fragmentos que ele precisa para entender a sua história. Então, em vez de você sair contando uma história sem pé nem cabeça, você vai voltar e usar esse enquadramento para que você siga uma linha lógica e consiga falar exatamente o que o recrutador precisa escutar. O que significa esse método STAR? Significa que você vai seguir essa linha lógica.
Você vai contar uma situação, depois a tarefa, a ação e o resultado dessa história que você está contando. Nossa, eu não entendi nada. Beleza, vamos um por um. Na situação, você vai descrever brevemente qual era o cenário, qual é, de fato, a situação que você estava inserido, quais eram os desafios e a limitação que você precisou enfrentar. Então, basicamente, qual era o desafio daquele momento ali? É uma breve descrição para o recrutador conseguir se inserir naquele momento, para ele conseguir visualizar o que você precisou enfrentar naquela situação. Era um contexto geral. Um contexto geral, isso. Depois você vai falar a tarefa. Então, tendo em vista esse conceito geral, esse contexto geral, o que você precisava fazer? Qual que era o seu papel? Ou o papel da equipe aqui você ainda pode falar de uma forma mais ampla, assim. Qual que era o que vocês precisavam fazer nesse momento para resolver esse problema? Basicamente isso. Na ação, você vai falar o que você, e eu estou dando foco no você, porque o entrevistador quer saber o que você fez para resolver essa situação. Como que você pensou, como que você estruturou os seus passos, como que você identificou os pontos de melhoria, o que você fez mesmo. Então, para você falar, eu desenvolvi isso, eu busquei pessoas com esse conhecimento, eu fiz nananã. Então, aqui é o que você fez para resolver essa situação. E, por fim, o resultado. Então, você vai falar, o problema foi resolvido? Não foi? O que você aprendeu? Qual foi o impacto disso no seu trabalho também? Então, é de fato falar, tá, tudo isso aqui aconteceu. E, como resultado, eu consegui resolver o problema, a gente teve satisfação total do cliente, nananã. Então, resolvido isso aqui foi o resultado de tudo isso que eu vivi. Beleza, lindo, né, o que a Cami compartilhou. Só que a gente sabe que tá muito no mundo das ideias, né? Como é que eu vou fazer isso na vida real? Então, eu vou compartilhar com vocês uma história que eu conto em processo seletivo. É real essa história. E eu enquadrei ela no método STAR. Então, eu poderia usar essa história em momentos diferentes. Me conte uma vez que você demonstrou iniciativa. Me conte uma vez que você entregou mais do que era esperado de você. Me conte uma vez que você mostrou liderança, resolução de problemas. Dependendo do que me perguntam, eu falo essa história. E eu usei seguindo o método STAR. Então, vamos lá. Situação. Sou de Brasília e me mudei para São Paulo por 3 meses para fazer um estágio de verão. Trabalhei durante as férias na Raizen, onde fui alocada na área de marketing. Além de tocar as atividades operacionais do cargo, recebi um projeto para ser desenvolvido em 2 meses. Então, aqui eu dei um contexto geral, falei o desafio no todo e uma situação. Então, o Szinho do STAR foi o T, que fala de tarefa. O meu desafio foi aprimorar o canal de comunicação entre o escritório e os clientes B2B. O atual formato custava mais de R$100 mil por ano e apresentava efetividade menor que 5% em relação à base de clientes. Minha responsabilidade foi definir a estratégia que a empresa iria seguir em relação a essa comunicação. Então, vocês entendem? Depois que eu falei o contexto, eu deixei bem claro qual era a minha tarefa, o que era esperado de mim naquele momento. Definir a estratégia que a empresa ia seguir em relação a essa comunicação. Agora eu vou para a ação. Então, entendendo tudo isso, o que eu fiz entendendo esse meu desafio? Para compreender o melhor caminho, foquei em entender o problema. Através de pesquisas quantitativas e qualitativas, identifiquei as dores e pontos de melhoria. Após compreender profundamente o cliente desse canal de comunicação, parti para a solução e propus algo extremamente alinhado com as necessidades da Raizen e dos clientes B2B. Falei o que eu fiz. E aí, eu vou para o resultado. Trouxe uma redução de 90% no custo do processo, autonomia para a área de marketing e uma proposta de aproximação entre corporativo e clientes. Descobrimos um aspecto-chave que orientou diversas tomadas de decisão. O cliente B2B quer ser tratado como B2C. Então, qual que é a ideia desse método? Eu consigo, de forma estruturada, apresentar para o entrevistador o que ele quer saber. Eu consigo mostrar para ele como foi a experiência, qual era o meu desafio, o que eu fiz e o resultado disso. Então, ter essa linha lógica em mente é muito estratégico para você não se perder na resposta. O que eu e a Cami sempre fazemos é deixar um bilhetinho do lado da câmera com essas letrinhas, STAR, para a gente sempre lembrar de seguir essa lógica. E você não vai conseguir seguir essa lógica se você não treinar. Você só vai se embananar. Se na hora do processo você falar, não, agora eu vou falar nessa lógica. Vai ficar muito louco o negócio.
experiência própria. Então, é importante que vocês treinem usando essa estrutura. E surgiu a dúvida aqui de 2 pessoas. E se você não tem muita experiência para contar essas histórias? Gente, a linha do tempo vai te mostrar tudo que você viveu, todas as experiências que você teve até esse momento. Tem alguma história para contar ali, com certeza. Seja coisa de quando você passou no NB, de como você se estruturou para passar na universidade, ou de um trabalho em grupo que você fez na escola, que vocês ficaram em primeiro lugar, ou de uma vez que você liderou esses grupos de trabalho na escola, ou de um trabalho voluntário, ou algo em alguma viagem que você fez. Então, assim, é você olhar com carinho para sua história. A gente trouxe aqui um exemplo muito estruturado, que a gente está querendo elevar o nível. Mas você não precisa contar exemplos tão estruturados assim. Ainda mais, gente, no começo de carreira, o recrutador não espera que uma pessoa ali até o 6º semestre tenha histórias tão estruturadas assim para contar em um processo seletivo de estágio. Tá tudo bem os seus exemplos serem experiências da escola. É isso que esperam de você nesse momento. Exatamente. E é ter a mentalidade de, não, eu sei que lá na frente vão cobrar muito mais. Então, eu preciso viver experiências para eu ter histórias para contar lá na frente. Agora, tá tudo bem você contar as histórias que você tenha. É isso que você tem para contar. Mas agora, a partir de hoje, ativamente, você vai buscar viver novas experiências para você ter histórias mais estratégicas, como esse exemplo que a gente trouxe aqui da Mi. Perfeito, Cami. E assim, participar desse momento com a gente te deu responsabilidade, porque se no futuro você falar, putz, me formei, não tenho história para contar, infelizmente a gente lavou nossas mãos, porque você sabe o que você tem que fazer para ter história para contar. Vai ser uma opção sua não ter vivido. Mas sendo caloura, fica tranquilíssima, é o que a Cami falou. Cara, gincana de escola, coisas que você fez na sua família e ajudou, viagem que você fez, como que você resolveu um problema familiar, qualquer coisa vira história para você contar e responder pergunta. Tranquilo? Agora, então, gente. Tranquilo não, né? Que a gente vai botar vocês na parede agora. A gente quer uma pessoa que quer se desenvolver, que quer seguir aqui tudo isso que a gente falou, para responder aqui pra gente uma situação em que você demonstrou liderança. E liderança é uma coisa que você pode ter demonstrado em dinâmica em grupo, em coisa da escola, em qualquer momento. Demonstrou liderança. Pode ser até liderança sobre si mesmo, autoliderança, você que sabe. Exato. E aí vão contar aqui pra gente, seguindo o método STAR, e vai ter uma breve mentoria pra gente passar um feedback rapidinho pra você conseguir contar essa história de forma mais estratégica das próximas vezes. E aí, alguém topa? O desafio? A gente gosta de gente que gosta de desafio. Mi, eu tô achando que o pessoal não ouviu nada que a gente falou aqui hoje. Ainda bem que vai ficar gravado, escutem de novo. E não internalizaram nada do que a gente falou sobre se desafiar. Beleza. A vida cobra. The Life Snakes. Uma pessoa, eu sei que tem alguém aí com um friozinho na barriga pra contar a gente. Eu sempre era essa pessoa, tipo, vou, não vou, vou, não vou. Vai, gente. Não vai acontecer nada. Vocês só vão aprender. Olha essas carinhas aqui de anjo. Não? Beleza. Vamos seguir, então. Treinem depois. É realmente muito importante. Se você chegar num processo querendo treinar na hora, não vai rolar. E você vai mandar pior do que se tivesse conhecido o método STAR. Então, assim, treinem e para que você chegue sabendo fazer no momento. Mas tô triste, porque Também. sempre tem uma pessoa para responder. Sempre tem uma pessoa corajosa. Mas tudo bem, então. Pensando, então, em vocês e nesse Não, vamos pular, não merecem. Não merecem, sabe? Sem participação, não vai ter o material de perguntas frequentes. Não, brincadeira. A gente entende, enfim, que dá frio na barriga mesmo, mas usem isso para vocês se desafiarem no futuro. São esses momentos que vão criando casca para que depois você levante a mão e responda um cliente, que você levante a mão numa dinâmica e fale o pitch na frente de 30 pessoas que vão estar te olhando. E vai ser pior que vai ser presencial. Então, usem esses momentos para vocês irem criando casca. De toda forma, a gente preparou para vocês um e-book com as dúvidas, com as perguntas frequentes em um processo seletivo. Então, a gente reuniu 20 perguntas que aparecem sempre em processo para que vocês treinem e, sempre que possível, usando a estrutura do método STAR.
Então, quem tiver interesse, manda um oizinho pra gente lá no Insta, que a gente manda para vocês o link para vocês baixarem. E partindo, então, para o fim do nosso workshop, para o encerramento e responder todas as dúvidas que vocês mandaram no link e mais algumas, se surgir aqui também. Quais são os próximos passos de vocês, né? Estão saindo daqui e agora? Seguir a Dupliação no Instagram, então é só ir lá no @dupliação e ver diariamente o conteúdo que a gente posta para te ajudar e te dar esse empurrãozinho que você precisa para se desenvolver. Preencher todo o material, todo esse PowerPoint com as informações que estão aí, vai te ajudar no autoconhecimento, na preparação para o mercado de trabalho como um todo. Buscar oportunidades para se desenvolver na graduação. É isso que a gente falou, gente. A graduação é um momento de você se desenvolver para não chegar despreparado no mercado de trabalho. Então, use isso ao seu favor. E ser uma pessoa muito feliz enquanto se torna uma pessoa mais capacitada. Então, a nossa recomendação aqui é aproveitar e se divertir no processo. Não é para ser um processo muito pesado, triste, complicado. É para você realmente buscar, aprender, se divertir, conhecer pessoas novas e ter aquele sentimento de, putz, eu tô aprendendo, eu tô me desafiando, eu tô me tornando uma pessoa melhor e isso vai ser bom para mim, já tá sendo bom para mim. Então, a gente espera que vocês aproveitem, de fato, a jornada de desenvolvimento. E muito obrigada. Vocês podem nos encontrar aqui nesse QR Code, tem o nosso Instagram, tem os nossos LinkedIns também. A gente espera que vocês saiam daqui com gás e fogo nos olhos, assim, para se desenvolverem e aprenderem cada vez mais. Não esqueçam de fazer o exercício que a gente mandou para vocês. Lá tem vários exercícios que a gente pensou estrategicamente para essa preparação no processo. Então, se dediquem, porque eu até já começo a responder as perguntas aqui para provocar vocês. Essa pergunta aqui é: o que poderia fazer para não travar diante de um processo? Eu sinto que as pessoas perguntam muito isso, mas não estão dispostas a fazer o trabalho que precisa ser feito para que você não trave num processo seletivo, sabe? A gente está te dando todo o caminho das pedras, a gente te deu o material que custa rios de dinheiro se você vai para o lado comprar isso numa mentoria. Nossa, de graça. Sim, gente, tudo isso que a gente falou. Então, assim, aproveitem e consumam esse conteúdo. Sejam comprometidos com o futuro de vocês. É assim que você não vai travar num processo seletivo. Se você só escutou a gente e saiu aí para cestar, eu sinto lhe informar que você vai travar em um momento ou outro, porque você não vai ter se preparado. A gente pesa, assim, a vibe em alguns momentos, porque a gente queria ter escutado isso quando a gente era mais nova, quando dava tempo ainda de virar o jogo. Só que a gente teve 6 meses para se preparar. Então, foi assim, foi muita ansiedade, foi muito desespero, e por isso que o projeto surgiu. Então, um pouquinho de pagação de sapo, para ficar registrado aí no YouTube, para quem for assistir isso depois. Professora Patrícia, desculpa! Desculpa, você falava isso pra gente, a gente não escutava. Estamos aqui agora, no mesmo papel. Brincadeira. Mas é sério, pessoal, a gente fala pelo bem, porque a gente quer ver vocês arrasando no mercado, encontrando vocês no futuro, porque a gente tem uma teoria que gente boa se encontra, então a gente vai se esbarrar ainda no mercado, com certeza. Quem respondeu isso aqui, ficou claro? Como não travar num processo seletivo? Se a pessoa não se manifestar, eu vou dizer que sim. Rever o workshop, se não ficou. Tipo isso. Sobre os defeitos, gente. Quando perguntam sobre os defeitos, você vai responder algum defeito. O negócio é, como você vai responder isso e qual defeito você vai usar? Não é recomendado que você responda um defeito que, assim, que vai te prejudicar muito naquela vaga. Você vai escolher ali um defeito que você já está desenvolvendo. Então, igual a Ana Albuquerque colocou lá, que um defeito dela um ponto de desenvolvimento é a inteligência emocional. Então, numa entrevista, você pode falar, olha, um ponto de desenvolvimento meu é a inteligência emocional. Isso já me atrapalhou em momentos como quando eu estava trabalhando sob pressão na empresa júnior, e eu senti que a falta de inteligência emocional me impediu de entregar resultados mais positivos, mas estou fazendo terapia, estou buscando acompanhamento e me desafiando constantemente para eu conseguir lidar melhor com esses momentos de pressão. Então, é algo que já está encaminhado. Como que eu posso dividir aqui minha fala em um framework? Você fala qual que é o ponto de desenvolvimento, uma situação que isso já te atrapalhou e como você está desenvolvendo. Então, é importante ser um defeito que está ali sendo controlado. Você vai comentar alguma coisa aqui, Mi? Eu ia comentar, mas acho que vai ficar repetitivo do que você falou. Tá. Mas só para reforçar, falem defeitos, não falem que você é perfeccionista. Esse defeito não é legal.
e deem exemplos reais, porque eles podem te perguntar. Então, pense em momentos que esse defeito te atrapalhou, porque eles vão perguntar. E se você não souber contar, ele vai falar, ué, mas por que você acha que isso é defeito se nunca te atrapalhou? Já aconteceu comigo, por isso que hoje eu falo, se prepare para não acontecer com você. Então, é importante também. Dicas sobre o que colocar no currículo, gente. São mais 3 horas de um workshop sobre currículo, entendeu? Tem no nosso Instagram, então pode ir lá no Instagram, fuçar, tem um destaque nos stories só sobre currículo, tem vários posts sobre currículo também, e a gente sempre abre caixinha de perguntas, então você pode mandar perguntas mais específicas por lá. Assim, não é má vontade, é porque realmente esse assunto não é simplesmente falar 2 minutos. A gente precisa mergulhar em cada princípio, em cada coisa. Então, o que a gente falar aqui vai ser muito raso e não vai nem causar efeito para você. Então, acompanha a gente no Insta, que a gente fala isso bastante por lá. E a gente tem um workshop também bem legal de currículo. O que vocês acham de rede social? De várias redes, para não te stalkearem. Vai que olha o meu Twitter cheio de besteiras. Cara, isso aqui é muito difícil de falar, porque não é ético a empresa procurar o seu perfil, tá? Nossa. Mas ela pode procurar. E aí, a nossa dica é, se você sabe que tem besteira, deixa privado. Vai te prevenir muita dor de cabeça no futuro. Mas aí você pergunta, por que você está postando coisa na internet que pode te prejudicar? Um questionamento legal também, assim. Até que ponto são essas besteiras, sabe? Eu acho que é importante você fazer esse filtro. Putz, estou falando mal de um monte de gente lá, de empresa, xingando, que a gente, enfim, já teve um caso parecido. Não é muito interessante você continuar com essa prática. Mas se quiser, deixa privado. Mas assim, coisa de, vai ver foto minha com bebida no Instagram. Pô, você vive também, sabe? Não tem problema. Se eles não forem te contratar por isso, você nem quer estar num lugar desse, porque vai ser uma cultura extremamente fechada e, tipo, muito séria. E eu acredito que a nossa geração gosta de coisas mais joviais. Então, filtra aí essa besteira e mantém privado se realmente for algo que você quer continuar fazendo. Essa aqui, ficar um tempo sem trabalhar é muito prejudicial? Não necessariamente. O que vai ser questionado em um processo seletivo é por que você ficou um tempo sem trabalhar e o que você fez nesse período. Se você sabe explicar de uma forma tranquila e falar mesmo por que você ficou sem trabalhar, tá tudo bem, o recrutador vai entender. É mais de, fiquei esse tempo sem trabalhar, agora eu sei que eu preciso me desenvolver e tal, então vou buscar outras oportunidades. Mas o ficar um tempo sem trabalhar não tem problema. Eu fiquei um tempo sem trabalhar e nunca me deu problema nenhum. Mas eles me perguntaram o que eu estava fazendo nesse meio tempo. Aí eu expliquei tudo certo. E a última perguntinha aqui, Mi, fala mais do estágio da Raizen e sobre estágio de verão. Beleza. Você falou aqui no chat, né? Mas estágios de verão são estágios que você faz no período de férias. Então, sim, enquanto está todo mundo de férias, nos 3 meses da UNB, você está trabalhando. Final de 2018, eu fui para São Paulo. E aí trabalhei dezembro, janeiro e fevereiro. Entreguei o projeto final de fevereiro. E foi a experiência mais incrível que eu tive. Mais incrível é difícil, mas top 3 da minha graduação. Porque eu tive muita exposição com São Paulo, eu pude morar lá. Então, assim, conheci muita gente diferente, tive que fazer aquele super desafio, foi super difícil, mas eu conheci uma cultura, eu tive histórias para contar no futuro. Eu recebi uma proposta de vaga efetiva para ficar lá. Então, assim, é muito comum, se você se destacar no estágio de verão, você ter propostas para voltar no futuro. Então, gente, só tem benefício. Eu me incomodava de ficar 3 meses sem fazer nada, sabe? Hoje eu sinto falta? Sinto falta. Porque, né? 20 dias de férias no ano é sacanagem. Mas é uma experiência muito legal e que a gente não conversa muito, né? Eu fui ouvir falar de estágio de verão porque minha irmã me provocou. Porque ela era fora de Brasília. Eu nunca vi gente de Brasília falando isso. Tô indo fazer um estágio de verão. Tanto é que quando eu comentei, o pessoal ficou tipo, velho, que menina louca, tipo, vai se mudar para São Paulo nas férias, sabe? Mas é uma experiência muito legal e que vai te diferenciar. Porque não é todo mundo que faz. Então, pesquisem, porque vale a pena. Acabaram as perguntas? Acabaram. Qualquer dúvida, então, a gente está lá no Instagram, é só mandar mensagem, estamos 100% à disposição. Quem quiser o material das perguntas para a entrevista, manda uma mensagem lá também, falando que você estava aqui. Melhor lugar para colocar. E, gente, tem muito lugar. LinkedIn, rede de contato, tem muita indicação que não é divulgada a vaga, por isso que a gente fala que network é importante. CIA de Talentos, 99 Jobs.
Mas assim, a minha dica principal aqui é: segue as empresas que você quer trabalhar no LinkedIn e no Instagram, porque sempre compartilham lá, assim, temos vagas abertas. Então, é legal ficar de olho. Sim, ótima dica. Tem muito Instagram legal também que divulga esse tipo de vaga. Tem a Dupla, que fala sobre isso. Cara, um dos primeiros posts do nosso feed É sobre isso. sobre isso. Então, se você estiver disposto ou disposta, A desce baixar. lá, que tem tudo marcadinho, assim, é só clicar e seguir. Exato. Então, fechamos. Muito Última obrigada. chance, não? Última chance de pergunta para a gente fechar? Acho que foi, Rafa. Fechamos, Então tá bom, gente. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu vou ler a mensagem de encerramento aqui e pausar a gravação. Tá bom? Mais alguém? Acho que não. Só agradecer de novo, pessoal. Obrigada pela atenção, pelo momento. A gente está muito feliz de ter passado essas 2 horinhas aí com vocês. Estamos à disposição no Insta, sempre é uma mensagem à distância. Muito obrigada, meninas. Foi muito legal o workshop. Assim, finalizamos o workshop Preparação para Processos Seletivos, Dupla em Ação. E agradecemos às ministrantes Michele e Camila pela participação na 9ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e que estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo do workshop. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades da Semana Acadêmica. Participem da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Ampare. Estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas M e G. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, Barlavento, Fazenda e Mercado Malunga. É isso, gente!